Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí, tudo certo? Bom, para a gente começar então essa aula de hoje, eu gostaria de responder algumas perguntas conforme o combinado. É o seguinte, a primeira pergunta que eu quero responder é a pergunta do Valdir, o rei do alumínio. Então o Valdir perguntou o seguinte: Gabriel, quando que eu utilizo os silicones? Por exemplo, quando que eu utilizo o silicone acético? Quando que eu utilizo o silicone neutro? E quando que eu utilizo o silicone estrutural? E quando que eu utilizo o PU, por exemplo? Então é o seguinte, a grosso modo, eu vou escolher então essas três categorias principais para te responder, que é o silicone acético, o neutro e o estrutural. Porque dentro dessas realidades ainda existem vários outros silicones. Mas para a gente entender um pouco, vamos fazer o seguinte. Silicone acético. O silicone acético, ele tem componentes químicos que fazem o quê? Por exemplo, esse aqui é um espelho, certo? E esse aqui é uma tinta, tá? Então é um vidro pintado e um espelho. Então vamos lá. Como você sabe, o espelho ele tem essa proteção, que é uma tinta, que aqui tem duas camadas de tinta, e depois aqui no fundo tem a prata, que é a prata, ok? Se eu utilizar um silicone acético, os componentes químicos que ele tem vão danificar essa proteção da prata, que nada mais é que uma tinta protetora. Então, dentro do silicone acético, contém elementos químicos que agridem a camada do espelho, a camada protetora que protege a prata. Mesma coisa do vidro pintado. Vidro pintado, como o nome já diz, pintado, tem tinta. Esse componente químico agride essa tinta. E a mesma coisa acontece nos vidros laminados, que o silicone acético, olha só, acético, ácido, tal, não tem muita coisa a ver, mas só para você ter uma referência. Acético é agressivo. Então, o silicone acético também agride o polivinil butiral. Então, quando que você deve utilizar o silicone acético? Quando os elementos que você vai aplicar não são porosos. Por exemplo, alumínio, pode aplicar. No vidro comum, sem tinta, sem nenhum tratamento, você também pode aplicar. Na alvenaria, você pode aplicar. Agora, vamos supor, no espelho, você não pode aplicar. Por quê? Porque vai danificar essa camada protetora. Mesma coisa no vidro pintado. Então, essas empresas já lhe aconselham a utilizar um silicone próprio, que é aquele que eu te mostrei nas últimas aulas, na penúltima aula. Elas já têm um silicone próprio para poder aplicar isso aqui. Legal. Então, quando eu quero aplicar um vidro que tem um tratamento à tinta, o que eu faço? Eu uso silicone neutro, que não tem composições químicas que ferem essas faces. Então é simples. Se o vidro é tratado com algum tipo de tinta, você coloca o silicone neutro. Se ele não é tratado, se é um vidro comum, sem nenhum tratamento, silicone acético. E depois temos o silicone estrutural. Então pensa bem, o que é o silicone estrutural? O silicone estrutural é um silicone que ele tem resistência mecânica muito maior do que os silicones tradicionais. Ou seja, ele pode ficar no tempo, ele pode sofrer as intempéries, né, que existem por aí. Então tem um dado aí que ele pode ficar até menos 4 graus Celsius no tempo e até 93, 97 graus também no tempo. Então é um silicone que aguenta chuva, aguenta granizo, aguenta sol, aguenta frio e ele tem resistência mecânica. Lembra que eu te falei? Eu utilizei um, por exemplo, que era igual um solado de caminhão, como a gente fala, né? Que na verdade é o pneu do caminhão. Aqui a gente fala solado de caminhão. Então é porque ele tem uma resistência mecânica muito forte. E ele tem um detalhe que os agentes agressivos da atmosfera, os agentes naturais, não o agridem. Vamos supor, se você for colocar um espelho desse aqui no tempo, vier um vento muito forte, né, uma agressão muito forte, ele pode arrancar esse espelho da parede, porque o silicone que você vai colar, o tradicional, o neutro, ele não tem resistência mecânica para poder estruturar o vidro. Então, o silicone estrutural é o silicone que tem resistência mecânica e ele
pode ficar sofrendo as intempéries naturais do tempo aí. Uma curiosidade do silicone estrutural é que é o seguinte: silicone estrutural você não compra assim normalmente como você compra um silicone acético ou um silicone neutro. Por quê? Porque silicone estrutural normalmente é para fazer fachadas tipo estrutural glaze, que é essa que você está vendo na imagem aí. Então, pense bem, entre o caixilho e o chão não tem nada. A única coisa que vai segurar esse vidro aqui preso ao caixilho é o silicone. Então, ele não existe baguete. Vamos supor, ele não tem esse baguete. Ele é simplesmente colado. Ou seja, a empresa que vai te vender esse silicone, ela quer saber se você sabe fazer a instalação, se você sabe fazer a colagem e se o seu material é compatível para ser usado o silicone. Por exemplo, você vai fazer uma fachada de vidro. Então, você tem que primeiramente mandar o alumínio que você vai utilizar para que eles possam testar e ver se é compatível com o silicone. Mesma coisa o vidro, você tem que mandar uma amostra de vidro para eles, para que eles possam testar e ver se o seu vidro é compatível. Entendeu? Daí eles vão fazer uma análise, quantos metros de altura tem essa sua fachada. Como que é a sua fachada? É inclinada para cá, inclinada para lá? É muito alta? Qual que é a incidência de vento? Aí eles vão perguntar assim, qual que é a região que você vai fazer essa obra? Aí você vai falar para eles sobre a região. Aí eles vão dar uma analisada no quê? Nas intempéries daquela região, na incidência de vento. Só depois disso eles vão te mandar o silicone e não é você que pede o tubo de silicone. São eles que falam a você, para você fazer essa obra, você vai utilizar X tubos de silicone. Então é um processo de muita responsabilidade, por isso que eles fazem toda essa análise e tem todas essas precauções, porque querendo ou não, eles são corresponsáveis pela sua instalação. Ou seja, se você faz uma instalação desse tipo, um vidro cai, você é responsável, mas eles também serão responsabilizados, porque eles têm que dar garantia do produto deles. Então, só uma curiosidade para você ter uma ideia como é sério isso de colar vidro. É muito sério isso. Mas lembre-se, eu estou falando do silicone estrutural, quando vai se fazer fachadas estrutural glazing, tá bom? Depois, o Paulo Roberto Lima me perguntou sobre fitas dupla face. Né? Bom, fitas dupla face existem várias. O que eu te aconselho? Primeira coisa, compre fitas dupla face em lojas especializadas para vidraçarias. Por quê? Porque fita dupla face existe uma infinidade de fitas. Existe fita para você colar peças de carro, para você colocar peças na parede, para você colocar banner, uma infinidade de fitas. Porém, do mesmo jeito que os silicones, existem os silicones neutros e os acéticos, as fitas também. Então, muitas fitas você vai encontrar componentes químicos que agridem as tintas aplicadas ao vidro, tanto para espelho quanto também para vidros pintados. Só uma observação que serve tanto para o silicone como para a fita. Nesse caso aqui, esse vidro é um vidro da Cebracê e a Cebracê ela já indica um selante para você aplicar esse vidro. A Cebracê vai falar assim, ó, você vai comprar o selante X, que é o que nós garantimos, é o que nós testamos, que é o que é compatível com a nossa tinta. Mas vamos supor que você vai fazer, por conta própria, a sua pintura. Então a Cebracê não tem nada a ver com isso, ou seja, você vai ter que ver o que é compatível ou não. Então o que é o certo? Você perguntar para o fabricante se agride ou não. Por isso que lá na aula de revestimento que eu falei o seguinte, procure comprar tintas já com uma certa tradição no mercado e que sejam especializadas para vidro. Por quê? Porque você consegue realmente pintar um vidro usando um primer e uma tinta comum. Mas dificilmente você vai saber se o silicone vai agredir essa face aqui. Porque não tem como o cara saber, porque não é aquele segmento. Então quando você compra uma tinta especial para vidro, você pode falar ao fabricante, que tipo de selante eu uso para colar isso aqui na parede? Ele já vai te indicar um selante que não agride a tinta dele. Isso é super importante. Então, voltando às fitas. Então as fitas também têm as três categorias. Tem as fitas que
é para colar o vidro comum. Tem as fitas neutras, né? Vamos dizer assim, neutras, que são especiais para colar vidros pintados, que não agridem essa camada. E tem também as fitas estruturais. É a mesma coisa do silicone estrutural. Quando você vai comprar essa fita, você tem que fazer um projeto, tem que mandar a região, tem que mandar as amostras, tanto do alumínio quanto do vidro, tudo certinho. Eles fazem o cálculo e vão falar, ó, você vai usar um espaçamento de X, né, no caso do silicone. No caso da fita, ela já vem com a espessura certa. No caso do silicone, eles vão falar, você vai usar o espaçamento X, a largura Y, e você vai receber X tubos. E os tubos vêm contadinhos. Não adianta você falar, eu vou usar 10 tubos, mas me manda 20. Não, não. Se você vai usar 10, eles te mandam 10. Respondendo as duas perguntas. Quando que usa? Silicone acético, fita acética. Quando o vidro não tem nenhum tratamento. Quando o vidro tem algum tratamento, polivinil butiral laminado, pintado, silicone e fita neutra. Quando que você vai fazer uma fachada estrutural glazing? Fita ou silicone estrutural. Só para você ter uma ideia, nós fomos fazer uma obra algum tempo atrás e o projeto ele pedia fita da 3M, fita 3M estrutural glazing. E aí eu fiz o projeto conforme combinado, fiz o desenho, mandei lá. Quando eles, depois de, sei lá, alguns minutos, o técnico me ligou e falou, Gabriel, sem chance, a nossa fita não dá para ser colocada ali. Eu não sei se já contei essa história aqui, mas a nossa fita não dá para ser colocada ali. Por quê? Porque vai ter uma movimentação e a nossa fita não tem essa elasticidade. Ele falou, ó, a única coisa que eu acho que dá para você fazer é com silicone, mas aí a gente já não trabalha com silicone, você tem que ver. E aí nós fizemos um estudo, liguei para o meu fornecedor de silicone, ele veio, analisou, fez um estudo e nos passou e acabou dando certo. Então, por isso que eu estou te falando, é algo de muita responsabilidade e a indústria que fornece o silicone ou a fita é corresponsável pelo seu projeto. Acredito que está respondido. O mais interessante que eu acho que é nesse mercado é você ter de fato parceiros. Vamos supor, você tem um bom fornecedor de silicone e você de repente tem um bom fornecedor de fitas. Por que eu falo isso? Porque parceria é para isso que serve. Lembra que eu te falei? Eu estava com um problema na minha cobertura. Eu era parceiro do meu fornecedor de silicone. Eu liguei para ele e falei, cara, eu estou com um problema. Então ele me orientou. Isso é o legal da parceria. Então tudo que você for fazer, que você tiver dúvida, qual que é o ideal? Você ligue para o seu fornecedor. Ele tem a obrigação de te falar, de te orientar. Ó, usa esse silicone por causa disso, usa essa fita por causa daquilo. Então sempre procure estar conversando e ter parceiros, não só fornecedores, e sim parceiros. Esse é um dos grandes critérios para você poder escolher fornecedores. O Agnaldo Zamperlini, ele faz um comentário seguinte, falou, Gabriel, na última aula, né, porque ele falou da última aula, na última aula, você falou assim que, nossa, né, então o medidor, ele tem que fazer um jeito para passar certinho para o projetista, e o projetista passar certinho para o montador. Ele falou assim, Gabriel, nós somos pequenos, então eu bato o escanteio, eu sofro a falta, então eu divido a bola com o zagueiro, eu bato o escanteio, eu cabeceio a bola pro gol, o goleiro rebate e eu não faço o gol. Então, assim, é aquela história de várias vidraçarias normais brasileiras, onde, às vezes, o próprio cara que vai fazer a medição é o cara que vai fazer o projeto e é o cara que também vai instalar, é o cara que vende, é o cara que recebe, é a secretária, é o mesmo cara. Bom, isso é uma coisa normal no Brasil. Mas o que eu quero, primeiramente, falar para você? Treine, porque a sua vidraçaria vai ser grande. E quando ela for grande, você não terá dificuldade em delegar o serviço, distribuir o serviço. Sabe o que mais tem hoje, por incrível que pareça? Empresas onde existem alguns funcionários, mas o serviço fica centralizado em uma pessoa só. Ou seja, o negócio não flui. O serviço não flui, porque fica preso em uma pessoa só. Então, Agnaldo, um conselho que eu te dou. Acredite, a sua empresa daqui a uns dias vai ser grande. Hoje você está fazendo tudo isso. Amanhã você vai ter vários funcionários. E aí você vai ter que delegar o serviço. Então, quando já se acostume a fazer isso, faça o desenho da medição como se você tivesse que passar por uma outra pessoa. Mesmo que você saiba que vai ser passado para você mesmo.
mas como se você tivesse passado com outra pessoa. Mesma coisa do projeto, porque isso cria costume. Porque não tem coisa pior do que o vício. Depois você pega esses caras todos viciados, assim, o cara já está acostumado a fazer assim, aprendeu a fazer assim e não consegue se desvencilhar do vício. Então, pense bem, sua empresa vai ser grande e você já tem que ter o costume de ter essa habilidade de distribuir. Por mais que você seja pequeno hoje, crie o costume de fazer isso, ok? O Agnaldo Zamperlini também fala o seguinte, fala, Gabriel, dentro desse mesmo contexto, nós somos pequenos e tal, e às vezes falta algumas técnicas, por exemplo, qual o tamanho do vidro que eu consigo fazer de 8 milímetros? Qual o tamanho do vidro que eu consigo fazer de 10 milímetros? Agnaldo, meu querido, pode ficar tranquilo que ainda neste curso, na aula de projeto, eu tenho várias tabelas onde eu vou te mostrar essas, entre aspas, essas normas, né? Essas possibilidades. Então pode ficar tranquilo que na aula de projeto eu vou te passar tudo isso. Várias tabelas onde você vai poder fazer o seu projeto com toda a firmeza do mundo. Por exemplo, uma porta de 1 metro por 2 metros, eu posso fazer de 8? Eu posso fazer de 10? Eu posso fazer de 6? Aí eu vou te passar certinho. Então pode ficar tranquilo que ainda nesse curso essas suas dúvidas serão sanadas, ok? Outra pergunta interessante foi a do Jarbas Basílio. O Jarbas perguntou assim, Gabriel, na questão do capacete, eu já tentei realmente equipar a minha equipe com capacetes, mas só que sempre esbarra na questão das cores. Por exemplo, em alguns lugares do Brasil, esse tipo de capacete aqui com 3 frisos é para engenheiros ou estagiários. Geralmente o engenheiro usa com 3 frisos e o estagiário apenas com um friso. Em alguns lugares, por exemplo, aqui, por exemplo, na minha cidade, cidades vizinhas, normalmente os engenheiros usam capacete cinza. O que eu tenho que te dizer? Na verdade, não existe uma norma exata para as cores de capacete, mas eu baixei aqui, né, algumas cores para você ter uma ideia de como funciona essa questão. Olha só, existe um padrão definido pela CIPA, então não é questão de norma, é a CIPA que definiu esse padrão. O padrão é o seguinte: capacete cinza, engenheiros; capacete branco, mestre de obras e encarregados; capacete azul, pedreiros; capacete verde, servente; capacete vermelho, carpinteiros de forma; capacete laranja, eletricistas; capacete preto, técnico em segurança do trabalho. Bom, a fonte é a CIPA e olha só o comentário. Não existe uma normatização definindo isso claramente. Isso varia de empresa para empresa. Em algumas dessas empresas, os engenheiros e arquitetos, por exemplo, usam capacete branco de 3 ranhuras, que é isso que eu te falei. E no caso, os técnicos, os estagiários, eles usam branco com 1 ranhura. Mestres de obras e hidráulica, capacete azul. Operários, capacete verde. Visitantes, capacete amarelo. Então, a escolha da cor do capacete que os funcionários utilizam é uma conveniência da empresa. Assunto dos responsáveis para cuidar da identidade visual para evidenciar o senso organizacional da companhia. Então é o seguinte, o que é o ideal você fazer? Usa ou o amarelo, que nesse caso aqui é o de visitante, e aí o que você faz? Coloca o amarelo e personaliza o capacete, porque você realmente estará na obra como visitante, só que você não é um visitante comum, você é um prestador de serviço. Então, a cor não é muito assim. O ideal é só você usar branco. Eu sempre usei esse capacete aqui, o branco, nunca tive problema na obra. Mas, realmente, em alguns lugares tem essa questão aí. Então, uso o amarelo, é uma dica minha. Se fosse na minha empresa, eu faria isso aí. Usaria o amarelo e personalizaria com o nome da minha empresa, com a minha logomarca, tudo certinho. Aí acabou o problema. Se o cara falava assim, esse aqui é o padrão da minha empresa. E outro, o que é o bom? Que o seu capacete vai estar personalizado com o nome da sua empresa. Faz um adesivo mesmo. Tem uns capacetes que tem um lugar de colocar uma plaquinha aqui na frente, igual esse aqui, mas só que maior. E aí você coloca o seu adesivo aqui na plaquinha, aqui atrás, aqui dos lados, coloca o nome da sua empresa, acabou. Então não tem muito essa questão não. O importante é usar o capacete. O que não pode é ficar sem. Ok? A última de hoje é um agradecimento, na verdade, ao nosso amigo Augusto Félix. O Augusto Félix ligou na empresa
para poder, e mandou e-mail também, para poder nos indicar um aplicativo de telefone celular que ele utiliza, aonde ele consegue tirar a foto já do vão e já consegue adicionar ali informações, medidas. Então, Augusto, muito obrigado pela sua preocupação, acho que é isso mesmo, a gente tem que um fortalecer o outro. Já no curso passado, um aluno nosso também já nos enviou um aplicativo, e eu já tinha informado também qual é o aplicativo. Então o que eu vou fazer? Na aula de projeto, eu vou passar todos esses aplicativos para todos que estão participando do curso, e aí vocês escolhem qual é o melhor, qual que se adapta melhor para vocês. Mas a Bosch, por exemplo, tem um aplicativo muito bom. Tem um outro também que é gringo, que é um inglês lá, que... Bom, vou passar para vocês, mas aí fica para aula de projeto, ok? Então eu queria agradecer realmente ao Augusto. Se caso você também tiver uma outra ideia, né, alguma coisa que você queira compartilhar conosco, fique à vontade, tá? É isso aí. Bom, lembrando que o nosso concurso da nossa obra de arte ainda está em vigor, né? Ainda está aí, está a todo vapor. É muito interessante que tem uma hora que um está ganhando, outra hora está ganhando. Então me perguntaram quando que esse concurso ele irá se encerrar. Esse concurso irá se encerrar depois do carnaval, né? Então, logo após o carnaval, na segunda-feira já, a gente já faz o encerramento, já faz aí, entrega o prêmio, já revela quem foi o ganhador. Apesar que você consegue acompanhar como está aí o andamento do concurso, porque se você votou, você vai ver que você não pode votar de novo do mesmo computador. Aí você tem um botãozinho do lado que está escrito assim, ver resultados. Então você pode clicar ali e você vai ver o resultado conforme está. Então, na verdade, quando chegar na segunda-feira, você já sabe quem ganhou. Mas aí a gente vai revelar certinho e vai dar tudo certo. Beleza? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre medição tradicional utilizando a trena de fita. Vamos ver, então? Bom, primeiro eu quero te apresentar um pouco da trena. A trena é um instrumento de medição até que simples de se manusear. No comecinho é um pouco difícil, pode dar até uns quartinhos no dedo aqui, mas acaba sendo fácil. Eu quero falar sobre um pouco da trena com você. Vamos ver? Bom, conforme você está vendo o desenho aí, essa trena, por exemplo, ela tem 6 características, essa do desenho. Então ela tem o corpo, a corda, ela tem a trava, a numeração da fita, a fita e, obviamente, a ponta. Bom, essa trena aqui, ela tem praticamente todas essas características, com exceção da corda, que vai aqui, tá? Então ela tem aqui o corpinho, ela tem aqui a trava, que é para você, senão ela tem uma pressão, ela volta, né? Ó, ela volta, então, colocou aqui, travou, tá presa. Então é nessa trava aqui. Tem também a ponta, que eu vou te mostrar uma característica da ponta, a fita e a numeração da fita. Vamos dar uma olhada? A primeira que eu queria te chamar a atenção é a ponta. Uma vez, nós estávamos tirando uma medida de uma obra, e aí o cara falou assim, Gabriel, tá dando diferença na nossa trena, porque a minha trena tá com defeito, rapaz, ela tá com jogo aqui, ó. Tá vendo? Eu falei, não, esse jogo aqui é normal. Por que tem esse jogo na trena? É o seguinte, quando você vai medir que você vai enroscar, então você perceba que ela tem essa folga, que é do enrosco. Então ela traz um pouquinho para frente para ficar alinhada com a base onde você pegou aqui, ó. Ela vai ficar bem alinhada. Quando você vai encostar, repare, você encosta e tem a ponta. Ou seja, essa folga é justamente para descontar essa espessura aqui da ponta da trena. Então, essa folga é normal. Normal, tá? Olha só o desenho. Então, ó, como você está vendo, tem esse joguinho aí, né? Que é para encostar e para enroscar. Bom, olha, dá uma olhadinha nessa fita. Repara o seguinte. Essa fita, por exemplo, ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Existem algumas fitas que saiu bastante do mercado, mas ainda estou vendo algumas trenas dessas, que é essa aqui, ó. É um tipo de trena que é, conforme você está vendo o desenho aí, que é muito ruim. Por quê? Porque ao invés dela colocar aqui 6, 7, 8, 9, 10, quando chega no 10, ela volta 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 20, ela volta 1, 2, 3, 4, 5. Então, não são de números contínuos. Fuja dessa trena.
Treina tem que ser assim, ó. 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22. Ok? Assim não funciona. Tá vendo como você tá vendo aí? Essa aí que é 10, ela volta pro 1, 2, 3. Isso dá muita confusão. No desenho também, eu estou mostrando uma treina tradicional, que é o quê? São os centímetros e milímetros embaixo e as polegadas em cima. Esse é o sistema de treino mais tradicional que nós temos aqui. Mas já temos aí uma novidade no mercado, olha só. Que são as treinas que só tem centímetros e milímetros. Para que você não confunda em polegada, que quase que a gente não usa polegada. Mas é uma exceção. De repente você tem uma treina dessa aqui boa, não compensa você comprar uma dessa aqui, tá? Só para informação. E agora vem a parte que eu acho um pouco mais complicada, pelo menos para os iniciantes, que é a leitura da treina. Como você lê e como você escreve. Então, o básico. Nós, vidraceiros, trabalhamos com milímetros. Já os pedreiros trabalham com centímetros. Então, se um vão de um pedreiro tiver com 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos, para ele está tudo certo. Porque 1 centímetro não é diferença considerável para o pedreiro. Para nós, não. Para nós, 1 centímetro é muita coisa. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. E nós trabalhamos com milímetros. Então, a leitura da treina é muito importante e é algo que costuma causar muita confusão. Quando eu trabalhava como projetista, atendendo vidraceiros, uma das maiores dificuldades que nós tínhamos é justamente essa. Em saber como que o vidraceiro tinha pensado naquela medida. Porque às vezes o cara coloca 19,5 e aí depois outra medida ele coloca 19 só. Você não sabe se é 1 centímetro, né? Se é 19 milímetros ou se é 19 centímetros. Você não sabe o que é aquilo ali. Então é super importante entender que nós trabalhamos com milímetros. Vamos dar uma olhadinha. Se você reparar aqui no exemplo A, você vai perceber que a seta está no 1, mas lê-se e se escreve 10 milímetros. No 2, 20 milímetros. No 3,5, né, 35 milímetros. Outro exemplo. Veja só como se escreve e se lê. Vamos lá. Então, tá vendo que a CD está no 8 e, teoricamente, no 5. Então, seria 85 milímetros. Já no exemplo E, está no 9, 90 milímetros. No exemplo F, está no 10, 100 milímetros. No exemplo G, está no 11, 110 milímetros. E no exemplo H, está no 12 e o 5 ali. Então, é 125 milímetros. Se você reparar ali, em nenhum momento nós utilizamos vírgula. Escreve direto, sem vírgula. Uma dica para facilitar o seu entendimento. Vamos supor, você puxou aqui no 10. Tá? Você está lendo 10. O que você faz? Acrescenta um 0. Você não soma, você simplesmente acrescenta a escrita ou a leitura. Então, 10 com mais um 0 do lado, ele se transforma em 100. Ok? 10 com mais 0, transforma em 100. Olha só os exemplos. Um exemplo que está aqui, ó. 98. Vamos pegar aqui então 98. Ó. (98) seria aqui. Certo? 98. Bom, eu estou lendo 98, não é isso? É só acrescentar o 0. Não é para somar, é para acrescentar na leitura. Então, 98 mais 0, 980. Então, como que eu escrevi isso? 980 milímetros. Mesma coisa o 100. Puxei 100, certo? 100. Para mim escrever, o que eu faço? Acrescento o 0. O 100 vai se transformar em 1000. 1000 milímetros. Bom, e quando a medida não é inteira? Então vamos lá. O exemplo aí. 101 seria 1,01 m. Só que está dando 101 mais 2 milímetros. Então o que eu faço? Eu escrevo 101 e acrescento o 2 na frente. 101 e o 2 daria 1012. Então se escreve 1012. Olha o exemplo. Então esse é o exemplo, tá vendo? 1012 milímetros. Então não é para somar, só para acrescentar na leitura. É simples. Conforme você vai pegando a manha,
depois já fica até viciado nisso aí e vai até direto. Uma observação, o ideal é que a sua equipe utilize a mesma trena. Vamos supor, já aconteceu o fato de eu chegar na obra, o vidro sempre estava maior do que o que eu tinha medido. E aí, um belo dia, os montadores me chamaram e falaram, não dá, cara, todo vidro está ficando grande, você está medindo errado e tal. Daí eu fui medir o vidro realmente estava maior do que eu tinha pedido no projeto, 3 milímetros maior. Aí que eu fiz? Peguei o vidro e fui lá falar com o cortador. O cortador, no caso, era nosso cortador lá, nós tínhamos o forno lá. Então ele mesmo cortava. Fui lá falar com o cortador. Aí o cortador chegou e falou, não, Gabriel, tá certo. O cortador chegou para medir o vidro estava na medida exata que estava pedindo o projeto. E na minha trena não dava certo. Ou seja, as trenas eram de marcas diferentes. Por incrível que pareça, pode ser que dependendo da marca, exista sim essa diferença de trena. Então o que eu aconselho? Primeiro, compre uma trena boa. Segundo, distribua essa trena para todo mundo. Então vamos supor, você tem lá um ajudante e um montador. A mesma trena. Entendeu? Senão o cara vai lá e fala assim, ô ajudante, corta aí com 1 metro. Aí o cara corta com 1 metro e o negócio fica curto. Ah, mas na minha trena tá dando 1 metro. E aí dá esse problema. Então, compre a mesma trena para todo mundo. Ok? Isso é só uma dica. Bom, agora eu vou te mostrar uma dica também, que é a seguinte. Vamos então mostrar como se faz a medição de um vão. Olha só o desenho. Repare que no desenho você tem o exemplo A, o B e o C. Então no exemplo a medida está sendo tirada do centro do vão, no eixo do vão. No exemplo B, está sendo tirada faceando o vão. E no exemplo C, está inclinado. Gabriel, qual que é o padrão? Vou te falar. Não existe padrão. Você pode colocar um sistema no meio do vão, você pode colocar faceando e você pode colocar até inclinado, dependendo do sistema, né? Se for um sistema de correr não vai funcionar muito bem, mas se for um sistema fixo pode ser até inclinado. O que eu te falo? Tire a medida de onde exatamente você vai fixar o seu sistema. Por exemplo, eu já vi vários caras chegando, vamos supor que isso aqui fosse uma parede larga. Aí o cara, em vez de medir lá no meio do vão, né, assim, o que ele faz? Ele chega aqui e mede na beirinha aqui. Então pode ser que aqui está dando 35,5 ou 355. Tá? Mas, para dentro do vão, o vão pode estar assim, ó. Então aqui ele está dando uma medida, aqui no meio está dando outra medida. Primeira coisa, tire a medida de onde será instalado o vidro. Algo importante de se perceber é o seguinte. Como eu disse, o vidro temperado ele não tem muito padrão na questão da posição do vão. Se ele vai ser colocado mais para frente, no meio, mais para trás, ou se ele vai ser colocado inclinado. O que você tem que perceber é o seguinte. Lembra aquela aula do substrato? Então, como eu falei, por exemplo, às vezes o cara faz uma parede de tijolo. Daí, enche de reboque, coloca lá uns 3 centímetros de reboque, 2 centímetros de reboque. Se você deixar muito na beirada, dependendo do tipo de substrato que tiver aqui na face, vamos supor se for reboco, você vai fazer um furo no reboco, o reboco não aguenta. Então ele não tem resistência mecânica para poder segurar o seu vão. Aí pode ser que dê um vento, alguma coisa, ele tire fora o reboco e o vão caia com o reboco e tudo. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem. Olha só, essa imagem, por exemplo, foi um exemplo desse que eu estou te falando. O cliente pediu para que colocasse o vão bem na borda, o nosso funcionário fez isso, quando ele fez o segundo furo, a parede começou a descolar, né? No caso aí o reboco, começou a descolar do substrato. E aí teve que abortar o projeto e colocar o vão um pouquinho mais para dentro, que era onde tinha uma certa resistência. Então, aí cabe o bom senso se você analisar se dá para ser colocado na beirada ou não. Muitas vezes o cliente quer que você coloque bem na beiradinha mesmo. Então você tem que falar para ele, ó, na beiradinha não tem resistência. Tá? Aqui não tem resistência mecânica. Então é importante que você se atente a isso. Outra questão, dá uma olhada no desenho. Olha só, às vezes também a gente vai fazer a instalação de um vão e se esquece que tem alguns acabamentos, alguns outros acessórios que irão entrar, que depois não cabe no vão. Isso é muito comum quando vai fazer com tubo, quando faz o requadro de tubo, ou nesse caso, por exemplo, que eu estou te mostrando aí, ó, onde depois que colocou o espelhinho ali, o batedorzinho, ficou tão próximo que trincou.
Outro detalhe também, uma dica. Quando tiver algum tipo de revestimento, por exemplo, um azulejo ou então um granito, é sempre bom que você bata para ver se não está com som de oco. Se tiver com som de oco, possivelmente quando você for fazer o furo, esse elemento, essa cerâmica ou essa pedra vai se quebrar. Então é importante que você, quando é firme, tem que fazer barulho aqui, Começou a fazer barulho de oco, é porque não tá bom. Então, sempre se atente a esse detalhe, tá? Porque se tiver oco, é bom que você não fure. Se furar, você tem que deixar o seu cliente ciente que pode vir a quebrar, porque daí não tem massa ali embaixo. Quando colocar a furadeira de impacto, ele pode se quebrar, tá? Outra questão interessante é o seguinte. Então eu falei para você que o ideal é que você meça no local exato onde será fixado o sistema, certo? Certo. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, quando o vidro faz uma trajetória, por exemplo, vamos supor que aqui tem um basculante, certo? Vamos lá, aqui tem um basculante, uma simulação. Tem um basculante aqui. Então ele vai ser instalado aqui nesse meio. Se esse basculante faz uma trajetória de abrir, olha só, vai fazer esse movimento aqui, não vai? Ou seja, ele está fazendo uma trajetória. Se esse vão for largo, ele vai ocupar esse espaço aqui e vai ocupar esse espaço aqui. O que é o importante? Olha, dá uma olhada no desenho. Então aqui, perceba o desenho. Você tem um vão, né? Vamos supor que ele tem aí 15 centímetros, né, ou 150 milímetros de largura, que é um tamanho padronizado por causa da largura do bloco. Então se ele tiver 15 centímetros ou 150 milímetros, você vai medir no meio, onde vai dar 75 milímetros. Mas ele tem mais um espaço para frente e um espaço para trás. Então olha o desenho. Vamos supor, se você tira a medida nesse meio aqui, legal, seu vidro vai entrar. Você vai chegar, vai instalar seu vidro e vai apertar, belezinha. Quando esse vidro for abrir, ele vai começar a emperrar aqui, Ele vai bater aqui na parede. Por quê? Porque a parte da frente está fechando, então o vidro não abre. Então, o que eu falei para você? Meça aonde será instalado o vidro. Mas se o vidro for de abrir, né, se ele for ocupar um outro espaço, você tem que medir também nos lados onde ele vai ocupar o espaço. Então, ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, se for uma basculante, aí mede-se na frente, no meio onde vai o vidro e atrás, para você ver se o vão não está fechando. Isso é muito comum acontecer. Como você sabe, as nossas obras, elas são feitas artesanalmente mesmo. Sabe, é muito difícil o cara deixar um vão retinho. Então, às vezes, uma régua, sabe, se você já viu requadrar vão, sabe como é que é. O cara põe uma régua aqui, põe uma outra régua aqui e passa a massa. Às vezes essas réguas não ficam alinhadas. Então, o vão pode ficar fechando, pode ficar abrindo. Ok? Então, sempre preste atenção nisso. Há algum tempo atrás mesmo, a gente pegou uma Maxi Air que te deu uma folga boa ali onde ela estava, para ela poder passar. Quando ela passava no vão, ela passava raspando o vão. Quando ela voltava no lugar, ela ficava com uma buta de uma folga assim, Mas foi a única folga que deu para que ela passasse. Quando é nesse caso, você tem que avisar o seu cliente. Cliente, seguinte, aqui o meu vão vai ter que passar nesse espaço aqui, o seu vão está fechando. O senhor quer que eu faça o quê? Que eu dou mais folga ou o senhor arruma o vão? Porque senão depois esteticamente fica feio, né? Você vê um vão lá, um vidro basculante com buta de um vãozão aqui, ninguém vai saber que é porque na frente a parede está fechando. Então é sempre importante isso. Olha só o desenho. Então você perceba aqui, deixa eu mostrar um desenho mais detalhado, olha só. Por exemplo, neste caso específico, você vê que a gente está vendo o vão de cima, tá? Veja que o vão está sendo visto de cima. Então na frente ele tem 600 milímetros, no meio ele tem 605 milímetros e atrás ele tem 610 milímetros. Isso na largura. Olha só agora a altura vista de perfil, de lado. Na frente ele tem 510 milímetros, no meio ele tem 505 milímetros e atrás ele tem 500 milímetros. Olha só, é isso que acontece. Se você for colocar uma basculante aí, a báscula aqui, vai ficar com uma folga, que é a parte que está mais larga, e a parte da frente vai ficar raspando. Então, não vai passar, tá? Então, meça os 3 pontos dentro do vão. 3 pontos e 3 pontos. Aqui na frente, aqui no meio e aqui atrás. Mesma coisa. Aqui na frente, aqui no meio e aqui atrás.
para você conseguir calcular o trajeto do vidro. Bom, então agora a gente vai mostrar um pouco do estilo de medição com treino de fita, tá? Vamos dar uma olhada como é que a gente faz? Então normalmente se mede o seguinte, ó, você vem aqui, como eu falei, se você medir aqui, se o vão for largo, 15 centímetros por exemplo, você não pode medir na beirinha, você tem que medir dentro do vão. Então você vai medir dentro do vão, você vai fazer essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? Olha conforme está o desenho. Essa curvinha aqui, ó, a trena, ela não consegue fazer os 90 graus aqui, ó. Por quê? Porque ela fica, olha só, ela dobrada, ela não vai fazer 90 graus aqui. Vamos pegar, por exemplo, esses quadros aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Ela nunca vai conseguir chegar lá no cantinho do esquadro. Ela não chega. Ela fica um espaço. Tá? Tá vendo aqui, ó? Bem nesse meio aqui. Isso aí. Ó. Então, ela nunca irá chegar ali, nesse ângulo aqui de 90 graus. Você tem algumas possibilidades. Vou te mostrar duas, que é as que eu mais utilizo, tá? Olha lá. Então, ali, você está enxergando 43. Mas, acredito que você possa chegar mais uns 3 milímetros. Por exemplo, é o caso dessa trena aqui. Olha só. Então fica assim, ó. Então, quando você já está acostumado a trabalhar com a sua trena, você já sabe quantos milímetros a mais vai ficar ali. Como que você descobre isso? O que é o certo? Você chegou ali, então aqui, por exemplo, na minha trena aqui está dando 36. Será que é isso mesmo? Então o que eu posso fazer? Posso chegar aqui, ó. Posso marcar 10 centímetros. Ó, marquei 10 centímetros. E depois venho aqui e tiro a medida. Ó, 26. 26 com 10, 36. Mas isso por quê? Porque eu já tenho uma certa intimidade com essa trena aqui. Porque já faz muitos anos que eu utilizo só essa trena aqui. Então eu já sei quantos milímetros ela dá mais, que ela dá 3 milímetros. Mas para você tirar uma dúvida, você faz isso. Ou então você mede assim mesmo, conforme eu te mostrei. Tá? Você pode fazer aí uma marcação de 10 centímetros e depois puxa daqui para cá. E você não erra. Aí essa medida é precisa. Só não pode esquecer, que é o que dá bastante confusão, é de acrescentar esses 10 centímetros que você colocou aqui. Tá? Mas aí na questão, quando você pega uma certa habilidade, você coloca a trena aqui, você já sabe a medida certinha que já deu. Então é só dar uma olhadinha conforme o desenho aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Bom, vamos então para a medida de vão. Vamos supor que isso aqui fosse uma porta, tá? Uma porta de 1 metro por 2 metros. Como que você mede tradicionalmente? Ó, no mínimo 3 medidas. No mínimo. Por quê? Essa medida aqui, ó, no canto, no meio e no outro canto. Por quê? É muito comum que esse vão esteja assim, ó. Ou assim, ó. Quando o vão é requadrado por gesseiro, vamos supor que esse vão estivesse retinho, antes de ser requadrado por gesseiro. Como eu falei, o gesseiro ele vem puxando a régua, puxando a régua. Normalmente, quando ele chega no final, a mão dele dá uma cansada e ele dá uma aliviada. Então, normalmente, os vãos eles fazem essa curva assim, ó, um arco. Mas existe também em casos de vigas que empenam. O cara coloca a viga, ele faz a armação da viga. Quando ele coloca o concreto, a viga dá uma abaixada. É muito comum acontecer isso. Por isso que você tem que medir pelo menos uma medida no meio. Se for 1 metro, você tem que medir 3 pontos. Se for 2 metros, 6 pontos. Se for 3 metros, 8 pontos. E assim sucessivamente. Então, qual que é o ideal? Por exemplo, envidraçamento de sacada. A cada 50 centímetros. Mediu aqui X, X, X. Então, vai se medindo a cada 50 centímetros. Vidro temperado, eu também comecei a adotar essa técnica aí. Por isso que eu disse, 1 metro, 3 medidas. Porque você vai medir aqui, 50 e aqui mais 50. Então, 1, 2, 3. Mesma coisa na largura. Embaixo, no meio, em cima. Não caia na tentação de chegar aqui no meio, tirar a medida e marcar. Não faça isso. E nem na tentação de chegar aqui, ó,
aqui em algum lugar, é X. Não. Meça vários pontos, para que você não seja traído aí pela irregularidade do vão, tá? Então, conforme você está vendo o desenho aí, ó, no mínimo 3 pontos, tá bom? E agora também uma observação muito interessante. Quando eu comecei a medir, eu tinha uma certa dificuldade, somente se o vão for longo, em medir reto. Eu sempre tinha a tendência de medir assim, ó. Toda vez o vão dava problema, porque eu sempre media torto. Então, depois o cara fala, Gabriel, também você mede tudo torto, você tem que medir reto. Mas é difícil muitas vezes você, ainda mais quando você mede de lado assim, ó, é difícil você saber se a treina tá assim, se a treina tá assim. Mas, o que é o ideal? Se você não tem muita noção assim de reta, e vamos supor, 5 centímetros que você tira fora já dá uma boa diferença. O que você faz? Você chega aqui no vão, vamos supor, chega aqui no vão, puxa aqui, ó, 1 metro, 1 metro. E aqui, 1 metro, 1 metro. E aí você vai fazendo as marcações, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. E aí você vai ver a setinha lá, e aí você puxa na setinha. E aí você consegue medir reto. Porque se você medir assim, pronto, já vai dar diferença. A sua medida vai ficar maior do que o vão. Ok? Então use sempre esse sistema. Melhor ainda, se você puder até bater o nível aqui e tirar a medida, é melhor. Mas se não, você puxa na trena mesmo, 1 metro aqui, 1 metro ali e mede, tá? E daí você não erra. Beleza? Ó, vão de vidro temperado, vão assim de alvenaria, ele pode querer te enganar. Por isso que eu falo, nunca confie no vão. Confie na sua medida. É a sua medida que vai falar a verdade. Olha, existem vãos aí que é brincadeira. Tem vãos assim de porta, por exemplo, 1 metro por 2 metros, que chega a dar 4 centímetros de diferença. 4 centímetros, vão, às vezes você nem consegue ver, mas ele está torcido, ele está caído. Medição de nível e prumo. Vamos dar uma olhada? Apesar de nós termos falado sobre os níveis a laser, é importante que você saiba que existe também a mangueira de nível. Qual que é o legal? Que eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo, lá que trabalhavam comigo na época. Apesar de toda a tecnologia que existe, você como profissional tem que conhecer os meios tradicionais. Por exemplo, mangueira de nível. Isso aqui você tem que conhecer. Porque às vezes, vamos supor, acabou a pilha do seu nível a laser. E aí? Você não vai medir porque acabou a pilha? Gabriel, está muito sol, não consegui enxergar o laser. E aí? E muitas coisas que podem acontecer várias coisas. O importante é que você saiba utilizar, porque como eu te falei, uma mangueira de nível dessa aqui tem em qualquer lugar. Se não tiver também, custa baratinho, você pode correr no mercado e comprar uma mangueira rapidinho. Melhor você comprar uma mangueira dessa aqui e fazer algo certo do que você mandar o vidro errado. Então, a mangueira de nível é muito fácil. Uma dica, sempre utilize o dobro da mangueira para medir uma distância. Vamos supor, daqui aqui tem 50 centímetros. Qual o tamanho de mangueira que eu uso? 1 metro, porque ela tem que fazer a curva. Você não tem como trabalhar com ela esticada assim. Não pode, você tem que deixar ela aqui, ó. Entendeu? Pra dar certo, senão não dá certo. Olha só a aguinha ali dentro, tá vendo? Tá vendo? Então, se você vai medir 2 metros, tem que ter no mínimo 4 metros, senão não dá certo. Só que isso aqui é uma ferramenta muito primitiva, vamos dizer assim, muito fácil de utilizar. Você precisa de quê? Uma mangueira dessa, a gente chama de mangueira cristal, água e lápis. Está resolvido. Normalmente a gente utiliza uma pessoa para nos ajudar, porque um tem que segurar de um lado, né? Seja aqui, seja ali, um segura de um lado e um segura do outro, tá? E aí parou a aguinha ali e tá certo. Beleza? Mas basicamente é isso aqui que eu queria te mostrar. A mangueira de nível, que é um material muito primitivo. 2 dicas que eu vou te dar da mangueira. Primeiro, como ela funciona com água e funciona movimentada pelo ar, primeira coisa, quando você vai encher essa mangueira, ela não pode ter nenhuma bolha. Então você tem que verificar a mangueira. Por exemplo, a minha mangueira, que eu trabalho mesmo, tinha 5 metros. Ok? Então você tem que olhar os 5 metros, ver se não tem bolha. Se tiver bolha, você tem que tirar a bolha. Porque se ela tiver com bolha, ela vai te dar um nivelamento mentiroso. Segunda coisa, quando você for medir, jamais tampe a boca
da mangueira. Senão o ar não entra e não movimenta a água. Senão vai te dar, ó, uma medida mentirosa, tá vendo? Ó, pode ver que não mexe, ó. Olha só. Ó. A água tá ali e não mexe. Agora se você tá com a boca estampada, ó. 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 Ela vai, ó. Tá vendo? Ela vai se movimentando e vai sempre tender a ficar nivelada. Ok? Então, são praticamente essas duas dicas que eu te dou. Um detalhe importante também que a gente faz na marcação do nível, o que que é? Então vamos supor, você quer tirar o nível daqui para cá. Você vai puxar, por exemplo, aqui 1 metro. Vamos supor que seja 1 metro. Você vai puxar 1 metro, aí você faz um desenho parecido assim, ó. Ó. Então você vai fazer um risco parecido com esse aqui, que é igual esse que eu estou te mostrando no desenho, tá vendo? Você vai fazer uma medição e vai fazer uma marcação igualzinha a essa, que é padrão que a gente costuma utilizar nas obras. Você vai fazer um risquinho e você faz uma marcaçãozinha. Faça bem visível, se possível faça grande, tá? Pega o esquadro ali, ou então até mesmo um desse aqui, ó, faz um risco grande e aí faz um... Porque senão depois na obra acaba se perdendo, você acaba não sabendo mais onde está o risco, confundindo e tal. E aí você coloca a mangueira aqui, acha esse ponto aqui e o cara vai ficar esperando aqui, ó. Quando a água alinhar com esse ponto aqui, o cara vem e marca aqui, ó. Deu! Aí a água parou aqui, o cara vai fazer a marcação aqui. Basicamente não tem muito segredo tirar nível. E olha aí, ó. Então tá aí o desenho, né, que vai dar nível. Se tiver sem bolha, se tiver com as duas bocas estampadas, na hora que a água parar de balançar, vai dar nível. É interessante também você saber que não acredite nos seus olhos. Às vezes você chega no vão, parece que ele está nivelado, mas aí tem uma pequena rampinha, igual eu te mostrei aquele vão lá do túnel. Aí tem uma pequena rampinha. Então, com a mangueira de nível, você consegue ver se o vão está desnivelado ou não. Tá vendo? Olha esse desenho. Vamos supor que a minha mangueira fosse essa mangueira amarela aí, e eu precisasse tirar o nível dos dois pilares ali. Então, como você está vendo aí, a mangueira está curta e não alcança os dois pilares, mas eu tenho que chegar nos dois pilares. O que você pode fazer? Você pode pegar um elemento móvel, por exemplo, né? Coloca até onde a sua mangueira chega, pega essa medida aqui, é lógico, isso aqui não vai dar porque é baixo, mas você pega essa medida aqui, joga para cá, depois transfere desse aqui para lá. Olha só o desenho. Aqui, por exemplo, eu utilizei uma escada, tá vendo? Eu anexei uma escada aqui no vão. Ou seja, eu tive que, ao invés de, se eu tivesse uma mangueira grande, eu ia medir logo os dois pontos. Como eu não tenho, eu tive que ir distribuindo, então, e colocando um elemento móvel, que nesse caso aí faz o papel da escada. Isso é muito comum. Às vezes você tem que transferir o nível e a sua mangueira não dá certo. E aí você vai, então, colocando elementos móveis. E a escada é o melhor de todos, né? Você vai colocando uma escada, você coloca a escada ali, marca na escada, daí você pega da escada e joga. Mas não adianta você pegar depois a escada e mudar de lugar, porque ele já deu outro nível. Você tem que pegar ali a escada paradinha, do jeito que você colocou, copia daqui e joga para lá. Na hora que você mudar a escada, você tem que fazer outra marcação. Aquela marcação que você fez já não serve. Aí você apaga ela, dá um risco nela. O que eu costumo falar? Lembra da fita crepe? É isso que eu faço. Colo uma fita crepe na minha escada, daí eu venho marcando, porque senão vai ficar tanta marcação na escada e depois eu não sei qual que é qual. Então você cola a fita crepe, vem marcando marcação 1, marcação 2, ou então já vai tirando mesmo, vai dando um X depois das que você já utilizou. É uma dica porque isso acontece muito, às vezes você tem que transferir o nível de um lugar para o outro, sua mangueira é curta, você fica meio, né? Então você utiliza aí esse elemento móvel que normalmente é a escada. Olha aí os dois amigos aí estão tirando o nível. Normalmente é assim que faz. Gabriel, e por que eu tenho que saber o nível do meu vão? Primeiro, a ideia não é só tirar a medida do vão. 45,5, 455 por 355. A ideia não é só isso. Por quê? Porque eu sei que esse vão, ele tem 455 por 355, certo? 355. Mas qual que é o formato desse vão? Será que ele tem 90 graus aqui nos quatro cantos? Será que ele tem? Vamos ver? Olha, até passaria.
mas ele não tem 90 graus exatamente. Tá abrindo um pouquinho aqui, por quê? Porque eu dei uma forçada aqui na mesa, a mesa é um pouquinho irregular, ele não fechou 90 graus. Então, pode ser que você pegue um vão, que é muito comum isso aí. Você pega um vão de 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro, você olha assim, ele parece ser quadrado, né? Certinho. Mas pode ser que ele esteja um pouquinho fora de ângulo. Pode ser. Quando você tira o nível, você já sabe se ele está nivelado ou não, e acontece aquela história do túnel lá que nós vimos. Então, qual que é o formato desse vão? Olha só, vou te mostrar outro exemplo. Então, aqui eu peguei um exemplo de um vão que tem 1,20 m por 1,5 m, né? Ou 1.200 por 1.500. Olha só, se você for analisar bem, os 3 vãos, eles têm a mesma medida, mas eles têm 3 formatos diferentes. Ou seja, se eu pegar o formato do vão A, mesmo tendo a mesma medida, eu não consigo colocar no formato do vão C e nem no vão B. Por quê? Porque são formas diferentes. Entendeu? Então, a ideia de tirar o nível é justamente essa. Nível e prumo. Então, olha aí um desenho. O que eu tenho que fazer para eu poder encontrar esse vão? Olha só. Então, aqui eu tirei o nível, certo? E agora eu vou utilizar a outra ferramenta, que é o prumo, para eu poder esquadrejar este vão. Por exemplo, então vamos pegar esse aqui como base, tá? Aqui tem uma parede. Aqui eu encostei no prumo. Olha só. Ou seja, meu peso está encostado na parede. Isso quer dizer que está no prumo, certo? Não, não está. Por quê? Quando você desencosta aqui, ó, o seu prumo também tem que desencostar. Pode ver, ó, já desencostei aqui 2,5 cm e o meu prumo nem está encostado. Olha só. Então o prumo seria mais ou menos aqui, ó. Então, ou seja, tive que afastar praticamente 2,5 cm para que ele saísse do prumo. Aqui, ó, o prumo está abrindo embaixo, ou seja, o vão está maior embaixo do que em cima. Então, aonde que estaria no prumo? Ó, aqui, ó. Aqui está no prumo. Ou seja, se eu desencosto 1 milímetro, ele desencosta 1 milímetro, tá vendo? Então, aqui assim, ó. Ou seja, basicamente, é isso aqui, ó. Então, aqui é minha mão. Não está no prumo. Você vai afastando, 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 afastando. E aí você sabe. Então, essa distância aqui, quando isso acontece, você tem que fazer o quê? Você tem que medir essa distância aqui, ó. Lógico, aí você vai estar com uma mão solta, né? Você não vai estar segurando a parede como eu estou segurando a parede aqui. Então, você pega a trena e tira essa diferença aqui, ó. Então, você sabe que esse vão está abrindo desse lado 2 centímetros. Do outro lado você vê. O que acontece muitas vezes? Você chega num vão, você tira a medida, tá 1 metro e 1 metro. Entendeu? Só que ele está assim, ó. Ele está assim. Então ele tem 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Só que ele está assim. Então, aonde que está o prumo dele? Olha só, por exemplo, nesse vão. Se você for analisar bem, ó, aqui você tem um cruzamento das linhas, que seria a linha vertical com a horizontal, ou ponto X e Y que a gente costuma falar. Então você percebe que lá em cima ele está abrindo 100 de um lado e 100 do outro. E depois ele tem 200 ali para poder dar o nível. E sendo que do outro lado ele tem 470. Então, do lado de baixo, do lado esquerdo ele tem 800 e do lado direito ele tem 530. Então, para você ver, é um vão que tem a mesma medida, ou seja, ele tem 1000 por 2000, mas olha só quantas medidas nós tivemos que encontrar para poder esquadrejar esse vão. Gabriel, aconteceu esse caso aqui, o que acontece? O que eu faço? Nesse caso, você tem duas alternativas. Ou você tira o molde, ou você tira a medida. E a medida tem que ser assim, ó. E aí tem que ver se o seu beneficiador, ele aceita esse tipo de medida. Não são todos que aceitam. São, alguns vão falar assim, ó, tira o molde, cara. Eu não vou ficar quebrando a cabeça fazendo isso aí. No nosso caso, como eu já tinha a minha equipe lá, então eu tirava as medidas, dificilmente eu tirava molde, tirava as medidas, chegava no computador no AutoCAD, passava a medida certinho no AutoCAD e aí entregava para o cortador lá. Se caso ele tivesse alguma dúvida, ele me chamava lá que eu ajudava. Mas quando se trata de vidraceiros para beneficiadores, normalmente eles não aceitam essa medida aqui. Mas isso é importante para você saber se, vamos supor, se a sua porta vai correr, aonde que você vai colocar aqui um tubo para que ela corra,
como que vai ficar a bandeira de cima. Isso é super importante você saber. Tá aí mostrando as ferramentas e aquilo que eu acabei de falar para você, né, demonstrando aqui, tá vendo? Então aqui no prumo, esse é o primeiro desenho. O do meio, fora de prumo, está abrindo embaixo e o último lá, fora de prumo, abrindo em cima, tá vendo? Tem ali as representações lá em cima para você entender bem sobre o que eu estou falando. Outro sistema para que você consiga saber se esse vão está no esquadro ou não é a medição em X. O que é medição em X? É muito simples. Se o vão estiver no esquadro, quando você tira a medida assim, ó, aqui, certo? E aqui, se der a mesma medida, isso quer dizer que o vão está no esquadro. Então, de repente, você não tem uma mangueira de nível e você está em dúvida se o vão está no esquadro ou não. Você pode fazer isso. Só que é o seguinte, a ponta da trena é meio traiçoeira para você colocar aqui, ó. Não é algo muito legal, tá? Ela não encaixa certinho aqui nos cantos, não vai ficar legal para dar uma diferença. O que eu aconselho você fazer? Puxa 10, ou seja, você chega aqui, ó, puxa 10 na quina, tá vendo? Ó, e aí você tira a medida. Então lá tá com 680, bem na quininha lá, ó, tá vendo? 680. Vamos ver aqui. Aqui, 680. Por quê? Porque a ponta da trena não chega aqui. Então puxa 10. Conforme eu vou te mostrar o desenho aí, ó. Tá vendo? Então essa é uma dica super importante. Sempre que você pegar um quadro ou um vidro, qualquer que seja o tamanho, se você quiser saber se ele está no esquadro ou não, basta você pegar da quina a outra quina, né, na vertical, e dessa quina, essa quina. As medidas tem que dar certinho. Se deu diferença é porque o vidro está fora do esquadro, tá? Então, pelo menos, muitas vezes quando a gente faz, por exemplo, o envidraçamento de sacada, chega na hora de colar os vidros, a gente sempre tem que fazer essa conferência em X. Porque se ele estiver fora do esquadro, a gente praticamente já descarta ele. Então, para não ter que ficar toda hora colocando esquadro ou uma coisa assim, o primeiro teste que ele passa é no teste em X. Se tiver com X certinho é porque ele é um vidro retangular, é um vidro que está no esquadro. Bom, e agora nós vamos para a medição de caixilhos. Uma curiosidade, medir caixilho é fácil, não é nada, nem um bicho de sete cabeças. Primeira coisa que você tem que saber é a profundidade do vão aqui. Normalmente a trena não encaixa aqui dentro, ó. Então você tem que ter a dificuldade. Ou você pode utilizar o metro, lembra que eu te mostrei o metro, ou você pode utilizar o paquímetro. Nesse caso aqui de baguete que é deslocável, você pode fazer o seguinte. Ou você pode tirar o baguete, certo? Você pode retirar o baguete e aí você faz uma análise aqui. E aí você pode, então, tirar a medida sem o baguete. Aí você faria o quê? Você chegaria aqui, encostaria aqui no limite do baguete e mediria ali, certo? Só que imagina você medir um prédio tendo que tirar todos os baguetes. Você vai demorar 5 dias para medir um trabalho de 1 hora, ok? Então o que você faz? Primeira coisa, normalmente, isso não é uma regra geral, mas normalmente o limite da baguete, ela já está aqui também nesse limite aqui, ó, nesse limite do encaixe. Então o que você pode fazer? Você, só uma dúvida, né? Você chega aqui, você mede a profundidade aqui, ou com o seu paquímetro ou com o seu metro, e depois mede essa profundidade aqui. Se for a mesma, ok, você chegou ali, ó, encostou no limite lá, tá vendo, ó? Colocou aqui, ó, 38. Mas quanto que eu dou de folga? 6 milímetros? Então, 37,4. Ok? Aqui é a mesma coisa. Ó, encostei no limite ali, ó. Tem que tomar muito cuidado, tem que estar no limite. E aí, ó, 48. Então, 47,4. Isso se você for dar 6 milímetros. Algo interessantíssimo que você tem que saber. Largura do espaço onde será acomodado o vidro. Acontece muito
do cara colocar uma linha, por exemplo, uma linha leve na casa dele? Então o cara coloca uma linhazinha leve, que é uma linha bem fininha, uma linha mais fraquinha, e aí ele compra um vidro laminado de 8 milímetros. E aí você chega para encaixar o seu vidro aqui, simplesmente o seu vidro encaixa. Ou então encaixa o vidro, mas não entra os outros elementos isolantes. Não entra a espuminha aqui e também não entra a borracha aqui. Então, sempre pense nisso. Olhe a largura do espaço. E lembre-se que o vidro não pode ficar em contato com o material duro. Então, do lado de cá ele vai ter que ter um acabamento e do lado de cá ele vai ter que ter um acabamento. Ou seja, um material isolante e vedante. Aconteceu algum tempo atrás, fui fazer uma medição aqui mesmo em Jacareí. Cheguei na casa do cara, comecei a tirar a medida. Primeira coisa que eu fiz, olhei a largura do baguete, a largura aqui do espaço. E eu falei para ele, mas... E ele tinha comprado vidro laminado já com a gente. Ele já tinha até acertado o preço, tudo certinho. Já tinha nos levado a planta, já tinha levado o tamanho dos vidros. Meu patrão já tinha fechado com ele. Quando eu fui medir, tinha esse problema aqui. E daí eu falei, ó, não cabe o vidro. O vidro entrava bem apertado, mas sem nada, só alumínio e vidro. Eu falei, infelizmente, não dá certo. E aí depois ele ficou meio assim e ligou pro cara que tinha feito a esquadrilha. Falou, não, o senhor comprou linha leve. Esse tipo de caixilha aí é para o senhor colocar um vidrinho de 4 milímetros, no máximo de 6 milímetros. Se o senhor colocar um vidro de 8 milímetros, vai ficar apertado, não dá certo. E aí o cara ficou com aquela decepção, porque ele achou, já tinha até escolhido o vidro que ele queria, que era um vidro refletivo, e não pôde colocar por causa da largura do baguete. E depois não tinha o que fazer. Não tinha, a não ser que ele fosse trocar toda a esquadrilha da casa dele, não tinha o que ele fizesse. E aí acabou colocando depois um vidro verde, foi até o emerald que ele colocou depois na casa dele, acabou colocando um emerald mesmo, mas não era justamente aquilo que ele queria, porque o caixilho dele não absorvia. Então chegou para fazer a medição, primeira coisa que olhe, profundidade, ó, quanto que o vidro vai entrar aqui, então aqui você pode ter, ó, o lápis você pegou aqui, opa, deu a mesma. Normalmente é a mesma, muito difícil não ser, mas é bom você conferir. Chega com lápis, com metro, com sopaquímetro, confere aqui, vê se é a mesma distância. Se for a mesma distância, você pode medir por fora mesmo, tá? E depois lembrar que aqui também, apesar dos vidraceiros não fazerem isso, mas é bom também você colocar um calcinho aqui embaixo. Não deixar esse vidro apoiando diretamente no alumínio. Ainda mais esse aqui que começa a dar umas pancadinhas, aí depois trinca o vidro lá embaixo, ninguém sabe por que trinca. Mas por que trinca? Porque o vidro fica em contato com o alumínio. E normalmente, esses vidros, quando eles são cortados, geralmente eles ficam com algum dentinho ou com algum corte virado, e é justamente aí que ele acaba quebrando. Que aquela partezinha fica em contato com o alumínio ali, fica roçando e acaba quebrando. Ok? Olha só o detalhe. Janelas de ferro padronizadas. Esse tipo de janela, tipo essa Sasaki, normalmente não tem baguete. Então o que você vai ter que fazer? Você vai chegar lá, ela vai estar assim, ó. Você vai chegar lá, ela vai estar com esse vão aberto aqui. Você vai chegar lá e vai tirar a medida justa, ou dar a sua folga já, sabendo que depois vai ter que vir um elemento aqui, vedante aqui. Geralmente é massa de vidraceiro. Então aí está a representação do desenho, tá vendo? Você vai tirar a medida justa, igual eu te mostrei, e aí calcular a folga. Aí não tem muito segredo, tá? Só lembre o seguinte, o vidro não pode trabalhar pressionado, ele tem que ter uma folguinha. Mesma coisa aí a janela de alumínio. Muito cuidado o seguinte, esse tipo de janela aqui que é de alumínio, ela é um tipo de janela que você pode retirar o baguete. Algumas janelas, tipo Ebel, que você compra pronto e outras marcas, elas é o seguinte, elas são encaixadas no vidro. O próprio montante é encaixado no vidro. Quando esse vidro quebra, ou se você precisar colocar o vidro, você tem que desmontar a janela inteira. Não é só o baguete, não. Você tem que desmontar a janela. E aí dificilmente você consegue enxergar a profundidade. Se esse for o caso, é importante que você então desmonte a janela, nesse caso aí, para você conseguir enxergar a profundidade. E quando você for instalar, você vai ter que desmontar a janela também. Você tem que abrir as laterais, encaixar o vidro e colocar de novo. Entendeu? Então você tem que olhar qual que é o tipo de caixilho. Madeira. Então madeira normalmente é assim. A profundidade do rebaixo é a mesma altura do baguete. Tá? Normalmente é assim. O caixilho é a parte da esquadria que sustenta o vidro. Então é isso aqui.
Ele pode ser de diversos materiais, como eu falei, pode ser de alumínio, pode ser de ferro, pode ser de madeira, pode ser de PVC. Cada um tem seu estilo. É importante que você se atente a cada estilo. Às vezes você pode chegar num apartamento ou em casas, por exemplo, que é misturado. Eu já vi casas que o cara colocou um pouco de caixilho de alumínio e um pouco de caixilho de madeira. Às vezes é a preferência do cliente. E aí você tem que ver qual que é a realidade daquele caixilho. Tá? Então, olha para você ver que é o rebaixo simples. Normalmente, esse tipo de rebaixo é um rebaixo mais utilizado em janelas tipo Sasazaki, essas de ferro ou de madeira, que aí você não tem esse baguete, você precisa de um elemento ali para você vedar, para você fixar o vidro. Esse elemento, como eu te falei, normalmente é massa. Olha só outro detalhe. Normalmente, ele tem um baguete. Tá? Se ele tiver o baguete, automaticamente você tem que colocar o prego. Algo interessante, em madeira. Geralmente, quando você vai medir esquadrilhas de madeira, quando ela tem baguete, normalmente os baguetes nem estão no lugar. Às vezes você chega na casa do cara, o cara tirou o baguete para pintar. Aí você não sabe qual é a largura do baguete. Aí você vai chegar lá, você vai ver um rebaixo aqui, igual esse aqui, de 22 milímetros. Você não sabe qual é a largura do baguete, porque o baguete não está lá, ou então o cara não comprou ainda. Aí você vai chegar lá e você vai pensar, poxa, o cara vai colocar um vidro de 6 milímetros aqui. Se eu tenho 22, poxa, então dá. Né? Então eu tenho 6 milímetros do vidro. Quanto será que tem um baguete? Aí que está o detalhe. Às vezes, o caixilho foi projetado para colocar um vidro de 4 milímetros com massa. Se você coloca 6 milímetros com massa, quando você colocar o baguete fica estufado para fora. Aí o baguete fica passando aqui, ó. Então ele fica ressaltado para fora. Então o que é importante? Você pegar a largura do baguete, tá vendo? Essa largura que eu estou te mostrando aqui, a largura do vidro e quanto que você vai consumir de massa. Porque o baguete não pode ficar muito perto aqui da borda, senão, principalmente se for madeira, quando o cara bate o prego aqui, ele estoura aqui a borda do caixilho. Então, muito cuidado com isso. Sempre se atente ao espaço útil que você tem. E se o baguete não estiver na obra, você tem que pedir pelo menos uma amostra para o cara e falar qual que é a largura do baguete, para que você saiba. Existem alguns baguetes que já são propositalmente estufados mesmo, mas aí depende do baguete. Depende do espaço que você vai ter para fixar o prego aqui. Tá bom? Então sempre se atente nisso aí. Então é mais ou menos isso aí, ó, tá vendo? Você tem ali um espaço de 25, você tem um vidro de 8 e um baguete de 20. Ou seja, esse baguete vai sair para fora. Então, essa janela, por exemplo, não foi projetada para isso. Então o baguete vai ficar ressaltando para fora. Esse é o detalhe da largura, tá vendo? Eu já te mostrei, ó. Então meça sempre a largura útil do seu caixilho, tá? Para você aí não se perder. Um outro sistema, que é um sistema já um pouco mais complicado, é o sistema de entalhe. Esse sistema ele é muito comum, principalmente quando você pega alguns vãos de madeira. Então, olha só como é que é esse sistema. Repare bem. Então, o cara faz um entalhe ali, ele faz um espaço para o vidro, mas ele não tem baguete. Ou seja, tem esse espaço de encaixe do vidro aqui, mas não tem como deslocar isso aqui. Então, como que você entra, vamos supor, em um vão, que tem os 4 lados de entalhe, sendo que você teria que entrar com o vidro curto e fazer com que o vidro crescesse depois. Então não tem jeito. E é um erro muito comum, principalmente nos marceneiros. Olha, por exemplo, um caso verídico. Então olha só. Um belo dia cheguei para tirar a medida dessa obra e estava isso aqui pronto. O que eu fiz? Falei, não, beleza, dá certo. Por quê? Porque como você pode olhar, embaixo não tinha pedra ainda, o cara estava esperando o graniteiro assentar a pedra. Mas aí o que eu fiz? Falei, beleza, pode colocar a pedra, e a pedra também já ia ser feita com rebaixo. Falei, não tem problema. Só que por que não teve problema? Porque daí que eu fiz? Eu pedi uma autorização para o dono da obra, para que o cara então da madeira retirasse essa parte aqui do passamão, que é essa parte de cima. Então o que eu ia fazer? Eu ia entrar com o vidro encaixado por cima. E depois a gente pregaria novamente o passamão. Aí daria certo. Mas por quê? Porque eu tinha a possibilidade de tirar a parte de cima. Então eu entraria com ele por aqui, ó, por cima,
e depois colocaria essa parte aqui. Se o quadro está fechado, não tem como você entrar. Não tem como você fazer engavetado, não tem jeito. Os 4 lados não tem jeito. Engavetado você consegue engavetar os 2 lados. E esse lado aqui entra colado. Entendeu? Então, muito cuidado quando você pega entalhe assim. Tá? Aí você tem que negociar com o seu cliente para achar a melhor forma de se colocar. Mas normalmente o jeito que dá para colocar é assim. Tira a parte de cima e encaixa. Se caso não tiver essa possibilidade, tem que negociar outro jeito. Porque senão não dá certo. Ou dividir o vidro em 2, no caso. Pode ser também. De repente você divide o vidro em 2, coloca o vidro para lá, coloca o vidro e depois joga para lá de novo. Aí pode ser também. Tá? Mas tem que tomar cuidado esse tipo de entalhe. E aí aquele mesmo esquema. Chegou, mediu aqui o vão para você ver qual que é a profundidade do espaço aqui dentro. Do espaço para você acomodar o seu vidro, tá bom? Então tá aí, esse é o desenho do estilo engavetado, mas só funciona com 2 lados, né? Com 2 lados já fixos. Esses lados aqui são móveis. Quando você tem os 4 lados fixados já, você não consegue fazer esse movimento aqui. Então tá aí, ó, tá vendo? Então tá aí os modelos, né, de fixação, ou seja com massa, ou seja com baguete. Como eu falei, preste muita atenção na distância ali. E agora nós vamos para os vãos modelados, tá bom? Só que é o seguinte, só amanhã, porque hoje você viu que hoje a aula já até se estendeu um pouco. Só queria te deixar um recado. Bom, continue ajudando lá o seu vídeo preferido no Facebook. Um amigo nosso falou que estava muito triste pelo seguinte, falou, Gabriel, já estou sentindo saudades do curso. Então o que eu tenho que falar para você? Mesmo que na semana que vem seja carnaval, a gente vai continuar com o nosso curso. Legal? Não vamos parar não. Vou continuar com o curso, até mesmo que nós temos vários outros projetos para já logo em seguida. Então vamos continuar com o curso e aí, normal, vai ficar na internet, tranquilo. Você vai poder acompanhar no momento que você quiser, legal. Teve um amigo nosso que falou assim, Gabriel, já estou com saudade do curso, porque estou vendo que já está quase acabando. Nós já estamos aí, então, na 16ª aula. Acredito que teremos ainda mais umas 7, 8 aulas. Teremos alguns temas extras que não estavam nos planos, mas devido às dúvidas de vocês, achei interessante fazer mais algumas aulas extras, que nós chamamos de aulas tira dúvida. Legal? Então a gente vai, mais umas 7, 8 aulas, a gente já está encerrando esse curso. O que vai ser interessante que nós conversamos no final de 2014 com a nossa equipe aqui? O setor vidreiro, a partir de agora, ele vai ter aulas pontuais. Por exemplo, então esse curso vai se encerrar daqui uns dias, e aí vai ser assim, você vai ficar esperto no seu e-mail e nos acompanhando no nosso site, porque eu vou te mandar um e-mail e falar assim, João, hoje nós vamos falar de fechadura. Aí a gente vai tirar uma aula só para falar de fechadura. Com certeza serão aulas um pouco menores, não serão aulas de 1 hora, serão assim, 20 minutos, 30 minutos, serão pontuais, só falar daquele ponto. Por que eu estou falando isso? Porque várias das dúvidas que vocês estão me indicando, que eu não consigo encaixar no curso agora, eu vou encaixar mais para frente nessas aulas pontuais. Por exemplo, Gabriel, eu quero saber mais sobre tinta. Poxa, não ficou claro no curso? Então nós vamos fazer uma aula só falando sobre tintas. Aí eu vou trazer as empresas certinho para você, nós vamos ter uma aula só tintas. Gabriel, eu quero aprender a falar sobre endereçamento de sacada. A gente vai ter um ponto, ó, como colocar a fechadura do endereçamento de sacada. Vamos falar quais as melhores fechaduras, entendeu? Então serão aulas pontuais. Gabriel, eu quero saber um detalhe sobre a norma BNT. Vamos fazer uma aula só sobre isso. Então, continue nos enviando as suas dúvidas. Igual eu te falei, mesmo que não encaixe nesse curso agora, a gente vai encaixar. Então, conforme forem as dúvidas mais recorrentes, as dúvidas com mais volume, né, parecidas, a gente vai fazer mais aulas. Então a gente não tem uma programação de quais serão as aulas, por quê? Porque a gente está esperando as suas perguntas para que a gente possa formar. Pô, então tem 10 caras com a mesma dúvida aqui, então acho ideal fazer uma aula sobre isso. Ó, tem 100 caras com essa mesma dúvida, então vamos fazer uma aula sobre isso. Então, nos mande as suas dúvidas, porque é você que vai fazer o conteúdo do nosso site, é você que vai fazer as aulas. É você que vai dar as ideias. Então, por quê? Porque nós queremos entregar um conteúdo para você que seja relevante para você. Não adianta eu fazer a programação do que eu quero falar. Eu preciso falar o que você quer saber. Ok? Então não se esqueça disso, tá? Bom,
Como eu falei, o setor vidreiro nasceu realmente, nossa missão realmente é ajudar os vidraceiros do Brasil. Essa é a nossa missão e para isso que o setor vidreiro nasceu. Se o setor vidreiro deixar de fazer isso, não tem mais por que ter essa empresa, não tem mais por que ter esse site. Tá bom? Então, é uma empresa para os vidreiros, para os vidraceiros. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Aquele abraço.